Som. Bom dia a todos. E a melhor saudação, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É uma alegria poder estar mais um sábado com vocês e estarmos aqui na presença de Deus, né? Alegrei-me quando me disseram. Com certeza, alegrias são muitas. E eu quero, desta manhã especial, louvar pela presença de Deus. Louvar porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Realmente, irmãos, o que a irmã acabou de cantar é o que vibra o nosso coração. Que o Senhor volte logo para vir, para nos buscar. Esse mundo, cada dia que passa, ele vai de mal a pior. Mas a esperança do cristão se renova a cada dia, a cada manhã. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus. Esses dias eu estava, né, Gilberto, andando meio assim, né, irmão? Para alguns que trabalham comigo na escola, a professora Miriam, a professora Daniele, eu tive um probleminha na minha perna esses dias e graças a Deus já estou bem melhor. Mas a gente sabe que sempre surgirá ou poderá surgir algo diferente, uma situação complicada, complexa, que se nós não confiarmos no Senhor, seremos derrotados, porque a vitória só vem dele, amém, irmãos? E a nossa vida deve ser essa, uma vida de oração. E eu queria convidar você juntamente comigo a cantar essa música, porque ela representa o estilo da vida do cristão. Sabe, você pode ficar alguns dias sem comer. Hoje eu estou fazendo um jejum de frutas. Então você pode fazer um jejum de um dia, 2 dias. Um professor nosso contou de um irmão da igreja que ficou 15 dias de jejum. 15 dias. Ele tinha um propósito. Enquanto Deus não respondesse a sua oração, ele não parava com o jejum. Alguém aqui já ouviu falar de um homem na história chamado Mahatma Gandhi? Quantos já ouviram falar dele? Um homem que marcou a Índia, é considerado o pai Gandhi na Índia, né? Este homem fez história neste mundo, e um dia ele ficou 21 dias de jejum pela paz na Índia. Então, homens, e sem contar os 3 bíblicos, né? 3 pessoas especiais na Bíblia, passou 40 dias de jejum. Jesus, quem mais? Quem mais lembra aí? Moisés, e mais uma pessoa, alguém lembra? Passou 40 dias. Elias, homens que passaram dias de jejum, em oração. Agora, meus irmãos, você pode passar dias sem comer, alguns dias sem beber água, alguns minutos sem respirar. Alguns dizem que fica até 20 minutos embaixo d'água sem respirar. Já pensou, né? Eu fico no máximo 3 a 4 minutos. Infelizmente, há um tempo atrás, eu perdi um amigo nosso, porque ele fez essa brincadeira na piscina, com os outros colegas, há pouco tempo, depois de uma refeição. E ele foi brincar em ficar, acho que a irmã Daniela, a professora Daniela conhece ele, e ele acabou falecendo. Agora nós cristãos não podemos passar um segundo sequer sem orar. Você já pensou isso? Nem um segundo sem orar. Foi isso que o apóstolo Paulo fala. Orai sem cessar. E eu quero convidar você juntamente comigo, assim como está mesmo, mas com o coração rendido a Deus, a cantarmos essa música junto, em oração. Porque é ouvindo a palavra de Deus, é cantando, é louvando a Deus, é em oração. Porque o Espírito Santo fala a nós com gemidos inexprimíveis, quando nós estamos em oração. Então quero convidar você, juntamente comigo, a cantarmos em oração, orando, tá certo? O título da música é Orando. Continuando na tua presença, porque sabemos, Senhor, que sem ti nada podemos fazer. O mundo está virando cada vez mais um verdadeiro hospital. As UTIs estão lotadas, as casas estão mais cheias, mas o grande médico é o Senhor. O Senhor é quem cura, é quem restaura, é quem dá vida. Porque o próprio Senhor Jesus, ao ter estado aqui conosco, Ele dissera: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que crê e vive, crendo em mim, não morrerá eternamente. Assim, Senhor Deus, entregamos nossa vida a Ti, que a Tua palavra, nesta hora,
cada momento se manifeste em nosso coração e despertando em nós cada vez mais a chama da fé, da esperança e principalmente o do amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Irmãos, quando eu cheguei na igreja, as primeiras pessoas que eu encontrei aqui na nave, foi uma menininha. Ela estava aqui na igreja tentando ensaiar, e o pai dela, que é aquele que está lá, ali atrás dos computadores, ali, mexendo com tudo, que é o nosso irmão, que é o sonoplasta, né? Ele que cuida, para que tudo seja organizado. Um homem exemplar, que cuida das coisas da igreja, com muito carinho, com muito amor, como cada um de vocês, dentro do seu dom, dentro do seu chamado, né, irmão? E eu perguntei para ele algo, e eu deduzo que seja das pessoas mais assíduas à igreja, não é não? Eu, pelo menos, poucas vezes que eu vim para cá, porque eu frequento agora a igreja central, eu sempre encontro este irmão aqui na igreja. Então, a palavra dele pesa muito para mim. Quando eu fiz a pergunta, e ele me respondeu. Eu perguntei, irmão, teve alguém que pregou sobre esse assunto? Ele falou que não, pelo menos do tempo que ele esteve aqui, a não ser se o dia que ele não veio, alguém pregou sobre o assunto. Eu falei, alguém pregou sobre Covid-19? Então, quantos aqui ouviram a pregação sobre este assunto, especificamente aqui na Igreja Vitória Regia? Alguém assistiu? Ó, aqui, ó, 2 irmãs, 3, mais alguém. Então, foi o dia que ele faltou, vocês estavam aqui na igreja. Tá certo, irmão? Por isso que eu tive que tirar a dúvida aqui com os demais ainda. Mas, foi poucas pessoas do que a maioria está aqui, e você que está nos assistindo em casa, também, pastor Márcio, então vai ser um sermão complementando o outro, porque muito provável do que ele pregou, nem vou falar, e algo que eu venha falar agora, ele nem sequer pensou em falar, e eu vou falar sobre Covid-19, em que há 2 aspectos principais do meu sermão. Será de alguém que viveu, passou por ela, e segundo a revelação de Deus. Será, não vou falar aqui de ciência, não vou falar dessas variantes que está acontecendo, não vou falar da vacina, não vou falar de muita coisa, não vou falar. Quem sabe em outra ocasião, algum outro pregador, ou eu mesmo, venha falar e complementar. Até porque o tempo nosso é bem escasso, e devemos respeitar essa situação que o Gilberto colocou aqui, e muitos outros, tá certo, irmãos? Então, realmente, a igreja precisa ter mais informação segura, e eu vou deixar a passagem bíblica, e do texto do dom profético, né, na terminologia adventista, os escritos de Ellen White, que fala que pode ser aplicado sobre este assunto, ok? Então, quem quiser depois pegar esse sermão, vai estar ali gravado no computador do irmão, tá certo? Da igreja, melhor dizendo. Oi? E no canal do YouTube você poderá também rebobinar, reassistir esse sermão com mais detalhes, tá certo? Nós sabemos que esse assunto, irmãos, que começou o ano passado, sendo mais específico, até sem muita agitação ainda mundial, né? Ainda na China, ali em dezembro, a coisa foi expandida em janeiro, e a coisa foi pegando mesmo no Brasil em março, né? Foi o mês que realmente bombou o negócio aqui, e virou assim uma pandemia, né? Tudo, demia, né? Doença mundial. Então virou uma doença mundial por volta de março de 2020, certo? Dali em diante, o mundo nos tornou mais o mesmo. E nós sabemos que, infelizmente, não é todos os casos, não é todas as circunstâncias, mas muitos têm aproveitado a situação para poder abusar do povo, castigar o povo e fazer muita gente sofrer de uma forma que não deveria sofrer. Isso aí a gente também sabe disso. Ninguém é tão cego para não ver isso. Mas também essa gripe, esse tipo de gripe, né, esse tipo de epidemia, ela não é uma gripezinha qualquer. Também tem que ter os seus cuidados. E a igreja está fazendo o correto com essas medidas, que como o Gilberto falou, né, infelizmente no sentido, porque a gente gostaria de estar com a igreja lotada, cheia,
como sempre foi nossos sábados anteriores, né? Mas é necessário algumas medidas serem tomadas, e a igreja, irmãos, segundo o apóstolo Pedro, e segundo o apóstolo Paulo, principalmente, em Romanos capítulo 13, ele fala da importância de obedecer às autoridades, que são instituídas por Deus, desde que essas autoridades, esses decretos, não vá contra a lei de Deus, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens, certo, irmãos? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, e é outro tema também muito vasto, que poderia ser discutido em outra ocasião. Também não vou falar sobre profecias escatológicas, sobre esse assunto. Nós tivemos aí, quem já segue ele no canal do YouTube, no Instagram, Michelson Borges, ele fala muito bem sobre esses aspectos da pandemia, os decretos, uma preparação para o decreto dominical. Isso aí também é evidente, isso é evidente. Até Covid-19, irmãos, até esse período, nós não imaginamos tão concreto como seria o decreto dominical. Sabemos o que vai acontecer no período da história, sabemos realmente quais são as implicações, mas não sabíamos e não víamos no mundo como que isso ia acontecer de uma forma, de uma comoção mundial aceitável, de uma forma tão aplicável. E o Covid-19 mostrou isso, né? Pessoas têm usado, às vezes até por certos pretextos legais, impor normas, indo contra a Constituição de qualquer país para seguir essas normas. E está acontecendo em nosso país, como em vários lugares do mundo, né? Uma das leis constitucionais, eu sou livre para ir e voltar onde eu quiser, em nosso país. E agora com o decreto a coisa mudou, né? Há pouco tempo atrás, o ônibus foi bloqueado, né? Até voos aéreos foram proibidos, enfim, isso está ficando difícil, isso pela lei constitucional não era para ser colocado, mas de acordo com a situação emergencial e necessária, ela foi colocada. Então o decreto dominical vai ter esse ar também, como algo necessário, importante, fundamental para o mundo, porque se não obedecermos, as pragas de Deus vão cair, o mundo vai sofrer, e devemos obedecer a Deus, guardando o dia, escolhido por Deus, por toda a humanidade. A gente sabe que isso vai acontecer, isso está em preparação, irmãos. Mas não é o assunto de hoje. É um assunto que eu sou apaixonado, mas não é o assunto de hoje. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta. Quantos dos que estão aqui, eu não estou vendo você em casa, mas quantos tiveram Covid-19 até agora? Quem teve aqui? Só a irmã, e outra irmã também, só as duas. Então está vendo que é muito necessário pregar sobre esse assunto. Primeiro porque eu vou estar falando para aqueles que já tiveram e podem ter de novo. Eu já tive e poderei ter, e não tenho medo de ter de novo, não tenho medo. Vocês vão ver durante a pregação as razões por isso, mas devemos ter cuidado. Medo no sentido de ausência de fé, isso é pecaminoso. Agora, quando é questão de prudência, isso é necessário. Está vendo? Você vê como que tem palavrinhas, irmãos, e sentido delas, elas são muito atênuas, a diferença é muito pequena, e se você não tiver cuidado, você cai para os extremos. Então, devemos ter cuidado, prudência, não é dizer assim, eu não tenho Covid, não tenho medo de Covid, e vai lá, vai para a balada, né? Está nem aí com máscara, faz o que quer. Esses daí, irmãos, quando são alvo, são os mais desesperados depois. Ao mesmo tempo, eu não devo viver uma vida, né, de monge, no sentido isolado e clausurado de todo mundo, como eu já ouvi também uma situação, irmãos, no ano passado, que eu fiquei assim de boca aberta pelo que eu ouvi. 2 noivos, um casal de noivos, não sei se vocês ouviram essa história no ano passado. O rapaz pegou Covid, porque a sua noiva pegou Covid. Então ele logo depressa pensou assim, eu peguei Covid porque ela pegou Covid. E o que ele fez? Matou a moça e se matou. Aí eu veio pensando, olha como que é tão irracional. Se ele estava com medo de morrer da Covid e não teve medo de morrer matando a mulher e se matando, foi muito mais rápido. Podia ter saído os dois vivos. Mas você vê como que é, irmão, a irracionalidade, o pânico em que as pessoas levaram no mundo. As massas estão em pânico, irmãos. E pensa que isso mudou?
Não, está retornando cada vez mais esse pânico. É lógico, não com tanta força quando foi no início, mas mesmo assim, há muitas pessoas que estarão ouvindo esse sermão e que vão ser necessárias a elas e que estão vivendo essa situação de pânico, de medo, de estresse, de ansiedade, de separação, de divórcios, enfim, situações que têm levado a um verdadeiro caos relacional e, enfim, em várias áreas da vida humana. Mas eu gostaria de destacar aqui, irmãos, 3 aspectos que fizeram com que eu e muitas outras pessoas obtivessem sucesso durante a Covid e pós-Covid. Esse é o segredinho que eu quero passar para vocês, segundo as Escrituras. Amém, irmãos? Eu tive Covid-19 no dia 26 de julho de 2020, ou seja, março, abril, maio, junho, julho, 5 meses depois da pandemia no Brasil. Eu tinha uma loja de produtos naturais. É um comércio que era essencial na classificação. Então, eu não parei de trabalhar um dia sequer, certo? E na linha de frente, era eu e a minha funcionária só, que até então, na época, era minha filha. E nós, ali todo dia, atendendo o povo. E muitos do que procuravam a loja queriam o quê? Prevenir ou tratar da Covid-19. E teve situações que até alguns clientes chegavam a falar assim: eu tive Covid-19 e não sei o quê, e nem sabia. Outros chegavam assim: eu estou com uma gripe, uma febre, e nessa daí, em algum momento, muito provável, e foi certo, que eu teria Covid também. E como é que eu, irmãos, detectei essa Covid-19? E está dentro do sermão aqui, tá certo? Então, eu quero agora ajudar vocês a entender da melhor maneira de se recuperar da Covid-19. Porque eu estou falando para alguns que tiveram, como o meu caso, e como as 2 irmãs que levantaram a mão, como de muitos aqui que poderão ter a Covid. Há estudos levantados que pelo menos 90% da humanidade terá Covid-19. Há outros que já defendem menos, porque há uma crença muito grande na vacina, de que ela vai resolver rapidamente, e muitos nem sequer vão ter Covid-19. Oxalá que isso aconteça, né? Que essa vacina venha para realmente fazer diferença. Apesar de que eu, particularmente, em alguns aspectos, não concordo da maneira que está sendo aplicada a vacina. Não contra a vacina, mas aí é outra situação, para outra ocasião, tá certo, irmãos? Mas eu vou apresentar os 3 aspectos importantes. Não digo 100%, mas 90% das pessoas que aplicarem esse método divino vão sair curados, não só da Covid, como de qualquer outra enfermidade e qualquer pandemia que venha a surgir futuramente. Porque Jesus falou que nos últimos dias viriam que ter fome, terremotos e o quê? Epidemias. Irmão, se terremotos, a escala Richter, tem aumentado a cada ano, a cada década, tem aumentado mais. Se a fome é realmente uma realidade cada vez maior, irmãos. Há uma média de 1.000 pessoas morrem por dia de fome. Então, irmãos, não pensa que fome é coisa... Pode ser que aqui, Umuarama, a situação de fome seja pequena, mas há muitos lugares do mundo, a fome é devastadora. Agora, se terremoto é crescente, se a fome é crescente, vocês acham que a epidemia não seria, irmãos? Houve outras pandemias antes da Covid-19? Houve, e até mataram muito mais gente do que essa. Eu também vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu não, outra pessoa vai falar por mim. Mas, agora eu digo, irmãos, não espere que acabando a Covid não vai surgir mais. E que essa vacina é a solução do mundo para toda epidemia. Não caia nessa falácia, irmãos. Seja o que assim diz o Senhor. Se você confiar no que assim diz o Senhor, você vai ter segurança, irmãos. Porque Deus não falha. E por que Deus permitiu a Covid? Irmão, lê a Bíblia. Lê as Escrituras. Porque não só de pão o quê? Viverá um homem. Mas do que, irmãos? De que, irmãos?
de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós estamos a 100 anos-luz da ciência, irmãos. Se você crê na Bíblia, nós estamos 100 anos-luz na frente da ciência. Houve uma época, irmãos, que a ciência dizia fume. A irmã falou o testemunho dela, né? A irmã já viveu numa época que já sabia que o cigarro é cancerígeno. Mas houve uma época que o cigarro era remédio. Era dado como remédio para as doenças pulmonares até. É um absurdo que era, irmãos. A ciência dizia isso. Mas você vê que a Bíblia já está 100 anos. Então, irmãos, a gente tem que ter confiança na palavra do Senhor. Primeira coisa que me fez, irmãos, vencer a Covid está em Salmos 37, verso 5. Abra sua Bíblia em Salmos 37. Eu tenho um hábito de sempre perguntar, né? Quem achou diz o quê, irmãos? E quem não achou? Eu vou dar mais um tempinho para você achar, tá bom, irmão? Vou dar mais essa misericórdia. Salmos 37, verso 5, apesar de que se eu perguntar para algumas crianças aqui esse verso, elas sabem até de cor. Qual que é o verso? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Uma das coisas que mais me ajudou, que foi o que mais me ajudou a vencer a Covid-19, foi a minha confiança em Deus. Isso que é mais importante. Criança, jovem, adulto, idosos, todos podem ter essa confiança plena em Deus. Você está vendo que os idosos estão sendo os mais atingidos? Você já parou para pensar nisso? E eles tiverem uma vida de fé cultivada ao longo dos anos, serão os mais vencedores. Minha sogra, irmãos, teve Covid no mesmo tempo que eu. Minha sogra e também a minha filha. A minha esposa não foi detectada, nem minha filha teve comprovação. Mas os sintomas, nós três tivemos, não tanto a minha esposa. Minha sogra com 81 anos teve Covid. Saiu ilesa, tranquila dessa pandemia. Então, irmãos, todos podem ter uma confiança em Deus. Eu lembro que quando eu estava no meu quarto, isolado, fiquei 21 dias, porque naquele tempo era maior, era mais rigoroso, né? Depois a coisa foi estudando, 10 dias, né? Mas o meu foi 21 dias de afastamento. E eu fiquei no escritório, nós tínhamos escritório à parte, não ficávamos na parte dentro da casa, então às vezes minha esposa deixava a comida lá, eu ia ao banheiro, tomar banho e tal, e eu me rendia muito em oração, comecei a assistir alguns vídeos, lendo a Bíblia mais, e teve um momento, irmão, na Covid, foi o momento mais alto do pico dessa doença para mim, que eu acabei ficando 3 dias sem querer comer direito, só papinha, certo? Para mim foi esse sintoma mais grave, foi isso. E um estado de moleza. E eu pensei assim, será que eu vou morrer? Essa pergunta veio um momento. A gente é atingido pela influência, né? A mídia estava só bombardeando, todo mundo apavorado, e nós não somos alienados do planeta, somos extraterrestres, porque essa terra não é o nosso lugar, mas não estamos alienados dela. Eu fiquei, se eu morrer? E aí veio aquele texto do apóstolo Paulo, o morrer é lucro, o viver é Cristo. A minha confiança tem que estar no Senhor, não tem outro, não há outro meio, não há outra alternativa, só essa, confiança em Deus. E eu continuei, irmãos, confiando em Deus. Eu gostaria de pedir agora ao irmão, que pudesse jogar esse vídeo. Esse vídeo é de um cientista, biólogo, Tiago Rocha, não sei quantos já conhecem ele. Ele lançou esse vídeo há um tempo atrás, e esse vídeo fala muito sobre essa confiança em Deus, e fala de uma pessoa que viveu em um outro período diferente do nosso, que foi numa pandemia muito maior do que a Covid-19, muito conhecida por nós da igreja, e ela é um exemplo para nós de como enfrentar a Covid-19 como qualquer outra pandemia que há de surgir neste mundo. Irmão, passa para nós então esse vídeo, um vídeo pequeno, mas passa para nós, quem quiser mais detalhes, só me procurar. Pode passar, irmão. Ele está com um pouquinho de falha no início, mas põe um áudio aí, irmão, bem alto assim.
vou ler aqui uma carta de uma mulher que viveu em meados de uma das gripes mais letais do mundo, que foi ali por volta de 1889 e 1890. Durou um ano. 890. A influenza matou 1 milhão de pessoas, fiz o cálculo, dá 83 mil a média por mês desse ano todo. Por dia, mais de 2.500 pessoas morriam. Então, estava uma pandemia que essa do coronavírus, ela é bem michuruca, perto dessa pandemia que houve lá nesse período aí de 1889 e 1890. Eu vou ler a carta de uma mulher, ela é fundadora de uma igreja chamada Igreja Adventista, independente de sua religião, não tem nada a ver com religião, ela viveu esse momento. Aumenta um pouquinho mais o volume. Se você entendesse esse assunto, eu vou ler para você aqui. Presta atenção, o que eu devo fazer durante a pandemia, que é o que ela fez também. Ela cita a cidade, diz assim, fomos testados e provados pela epidemia de influenza. Quase todas as famílias foram atingidas nas cidades e vilas do campo. Alguns estão agora muito, muito doentes. Suas vidas estão por um fio. Oramos pelos enfermos. Fazemos o que podemos financeiramente e agora esperamos o resultado. Em um só dia, na semana passada, houve 11 funerais. Era interior, hein? As crianças parecem não sofrer tanto quanto os adultos ou idosos. Olha só ela. Fui severamente atingida e não posso participar de reuniões há 4 semanas. Mas não desisti de levantar da minha cama cada dia. Escrevi minha cota de páginas quase todos os dias, apesar de tossir, espirrar e sangrar pelo nariz. Ela vai contando outros fatos aqui. Ela diz assim, não preciso olhar desesperadamente, nem gemer e orar ao ver meus irmãos e irmãs angustiados. O povo de Deus está sendo provado e testado, e que Deus me conceda ser capaz de ajudá-los durante esse tempo, e que eu possa me apegar a Jesus com mais firmeza do que nunca. O nome dessa mulher, Ellen Gold White. Eu vou ler aqui, eu coloquei aqui nessa carta, para você ter uma ideia, algumas coisas que ela fez. Primeiro, que você deve fazer nessa pandemia aqui. Ela não desanimou na presença da doença. Ela estava doente, saindo sangue pelo nariz, tossindo demais, doente, mas não desistiu. Outra coisa, ela não parou de trabalhar. Então, não pare, mesmo que estiver doente, mesmo que não estiver, tenha todos os cuidados que o Ministério da Saúde está te passando, mas não pare. Outra coisa, ela se manteve ativa e com a atitude certa de que devia ajudar as pessoas ainda. Então, nesse momento de pandemia, essa aqui, coronavírus, que ela é minúscula, ela é uma pulga, nem falei da peste negra, nem falei da gripe espanhola, estou falando aqui dessa influenza que atacou o mundo naquela época, 1 milhão de pessoas. O Covid matou 100 mil pessoas em 6 meses. Se isso duplicar, vai dar 120 mil pessoas que morreram. Claro, são mortes, cada pessoa é importante. Mas o que eu quero dizer para você é que essa pandemia aqui, ela foi muito avolumada por causa da mídia. Como é a era da internet, todo mundo tem uma informação, todo mundo virou médico ou especialista, cada um dá sua opinião, uma hora se usa máscara, outra hora não se usa, uma hora se usa luva, tá uma loucura total. E se tornou uma febre mundial. É perigosa, tem que se cuidar, tem que fazer isolamento. Eu estou aqui no sítio, por sinal, né? Você tem que se cuidar como qualquer outra pandemia, porém, a posição certa é não desanimar diante dessa doença, se pegou ou se não pegou, não parar de trabalhar, se puder trabalhar em casa, pelo que ela fez, faz também, mesmo doente ou não doente, contar com a atitude certa. E nessa carta aqui, várias e várias vezes, ela cita o nome de Deus, cita o nome de Jesus. Então ela diz que Deus está provando o povo. E Deus está provando de novo o povo do mundo todo. Será que nós não vamos reconhecer a autoridade e supremacia do poder divino? E vamos pedir uma saída para isso? Então ore pelas suas famílias, ore pelos seus filhos. A posição correta diante dessa pandemia é orar, não desistir, trabalhar se preciso,
mesmo doente, continuar tocando o barco, tendo uma atitude positiva e de nenhuma forma desanimar diante dessa doença. Eu preparei um material, porque você tem que fazer a sua parte. Eu preparei um material, é os 5 alimentos que podem salvar a sua vida. Esses 5 alimentos, essa lista, deveria estar no site da Organização Mundial de Saúde e deveria estar no site do Ministério da Saúde. Não está, porque muitos deles não acreditam que a alimentação é capaz de aumentar a imunidade. Eu desafio qualquer jornal do mundo, me chama, não adianta trazer um especialista aí e não botar eu do lado. Chama o cara aí para me contrariar e bota eu do ladinho dele para nós conversar sobre o assunto científico. As pessoas que saíram do Covid-19, essa doença aí, que está afetando as pessoas, está matando as pessoas mesmo, todas elas que saíram, tinham uma resposta imune, uma resposta boa do corpo. Quem que faz isso? Não se estressar, sono tranquilo e uma alimentação super saudável. Eu coloquei os 5 alimentos, está aqui na minha mão, mais poderosos do mundo todo. Está aqui na minha mão. Eu vou disponibilizar, aqui embaixo vai ter um link, você vai entrar no nosso site, não paga nada. Você pode imprimir, divulgar como panfleto para todo mundo. Esses alimentos vão aumentar a tua imunidade. Caso você contraia o coronavírus e desenvolva a Covid-19, que é a doença, você tem uma grande chance, estou falando que é cura, uma grande chance de estar preparado para essa doença. E o teu corpo está preparado. Alguém tem que falar a verdade. Alimentação saudável, sono, não se estressar, se isolar, fazer o que o Ministério da Saúde está pedindo direitinho, máscara direitinho, higienização das mãos, isolamento social. Mas se precisar ter que trabalhar, mas com cuidado, você vai passar por essa pandemia. Pronto, não sei se todos entenderam, né, mas colocou o exemplo de Ellen White, e assim são de muitos que passaram por essa pandemia e que vão passar por outras. Eu gostaria de destacar um aspecto aqui, complementando ao que ele falou, na minha vida e na vida de Ellen White. Eu, assim, não faz muitos anos que eu sou adventista, faz quase 30 anos, irmão. Eu queria ter tido o privilégio das irmãs que vieram aqui, disso são de berço, né, de geração. Eu sou a semelhança da irmã. Eu fui o primeiro, não sei se a irmã foi, eu fui o primeiro adventista de toda a minha família. Tanto do meu pai quanto da minha mãe, eu fui o primeiro, né. Então, assim, aos 14 anos que eu aceitei Jesus. E, graças a Deus, tive o privilégio de já participar dessa igreja maravilhosa, que é a Igreja Adventista. Amo todos, crentes de todas as igrejas, de todas as religiões, mas Deus me agraciou com esta igreja, que tem uma luz excepcional da palavra de Deus. E eu, irmão, aos poucos, muitas mudanças foram acontecendo na minha vida, e uma delas foi em relação ao estilo de vida alimentar. Recebi uma herança assim, que podia comer tudo que gostasse, do que quisesse, muita besteirada eu comia, substituindo uma refeição saudável. Mas aos 18 anos, Deus me deu assim um despertamento especial. Depois de 4 anos só de adventista, é que Deus me despertou. Me despertou de uma forma muito impressionante. E eu tive que mudar o meu estilo de vida. Eu tinha intestino preso, terrível, constipação intestinal. Tinha muitas situações de gastrite, certo? E outras coisinhas a mais. Mas essas duas eram as que mais me agravavam. Então, irmãos, quando eu fiz essa mudança, aceitando mais e mais, e ainda tenho muito que mudar da reforma de saúde, as mudanças foram ocorrendo e os benefícios foram vindo. Hoje eu faço igual um bebê, 3 vezes por dia, tranquilo. Não sei o que é dor de cabeça, irmão, não sei o que é isso. Às vezes eu vejo gente jovem, de 20 e poucos anos, sofrendo de enxaqueca, irmão. Para mim isso é coisa, e muitas outras coisas, eu agradeço a Deus e a essa luz. E aí aconteceu, irmãos, que nessa data aqui, em julho do ano passado, fazia muitos anos, irmãos, que a gripe para mim, até meus 18 anos, era que nem lutar com maguila. Alguém conheceu maguila? Alguns mais antigos conheceram o Maguila. O Maguila está bem velho hoje, né? Mas na época era o cara temido no ringue, no boxe, né? Então quando me dava gripe, irmãos, eu ficava deitado, totalmente deitado, e eu falava para minha mãe: mãe, segura minha cabeça. Aí ela tinha que fazer assim. Você vê como que a gripe me derrubava. A minha imunidade era lá no chão. Se tivesse Covid na época, eu acho que já estava morrido.
tinha morrido naquela época. Graças a Deus não veio a Covid naquela época. Mas, irmãos, e eu fui mudando meu estilo de vida, mudando, adotando os remédios de Deus, irmãos. Então, de uns 10 anos para cá, irmão, dava gripe em mim, é como se não tivesse. Trabalhava normal, fazia tudo, normal. A minha saúde, em relação dos 18 aos 43 anos, em muitos aspectos, era bem melhor hoje do que era naquele tempo. Então, irmãos, quando me veio a Covid, foi num sintoma. Sabe qual foi o sintoma? A febre. No domingo, me deu uma febre. Falei, que febre? Faz anos que eu não tenho febre. Anos. Não sabia nem que era mais febre. Aí achei estranho. Febre em mim? Que é isso? Aí a minha esposa falou, amanhã você vai na triagem. A triagem era assim, dá para ver a triagem daqui. A minha casa ali é a triagem, o ponto de triagem lá de Santa Catarina, São Francisco do Sul. E aí eu fui. No dia seguinte, fui na triagem. E aí o médico perguntou algumas coisas, era o meu segundo dia, não tinha certeza que tinha. O médico falou assim, vou te receitar esses medicamentos, que eu vou falar deles um pouco daqui a pouco, e toma ele já, de início. Daqui uma semana você volta para fazer o exame. Fiz o que o médico mandou, tomei a medicação, voltei, fiz aquele exame, alguns aqui, acho que já fez, né? Não sei se a irmã fez aquele que vai na narina, né? Vai até o cérebro. Fiz aquele exame e a moça falou assim, daqui uma semana vai ser o resultado. Espero no WhatsApp a resposta da Vigilância da Saúde. E esperei mais uma semana, está lá, recebi a mensagenzinha, é positivo. Nisso daí, irmão, já tinha passado, as partes mais difíceis da Covid já tinha passado, já estava bom, mas tinha que respeitar, ficar 21 dias, respeitei. Então, irmãos, eu digo assim, agora entrando para a segunda parte, que é a importância do estilo de vida saudável. Confiança em Deus acima de tudo. Segundo, a reforma de saúde. Ela deve ser pregada como deve ser. Ela tem que ser vivida, mais vivida do que pregada, como deve se viver. E aí, irmãos, há 2 textos de Ellen White que eu gostaria de frisar com vocês. Quem quiser depois ler com mais calma, está no livro Temperança, na parte 159. Separei esses 2, porque se for separar todos, irmão, ficaria vigília aqui, irmão. Vigília, falando sobre o assunto. Mas esses 2 textos, irmãos, são ouro sobre esse assunto. Olha só o que ela diz. Quanto mais simples e naturalmente vivermos, tanto mais capazes seremos de resistir às epidemias e doenças. Está vendo? Quanto mais simples e mais natural vivermos, mais resistentes, ela não fala que será blindado, mas seremos mais resistentes a epidemias e doenças. Se nossos hábitos forem bons, e o organismo não for enfraquecido por ação contrária à natureza, proporcionará todos os estímulos de que necessitamos. Está vendo aqui? Simples, irmãos. A vida alimentar do cristão é simples, é natural, é econômica, pouco precisará lavar louça, pouco gastará em energia. Mas o nosso paladar, irmãos, educado ao longo dos anos, está muito contrário a isso. Por isso chama-se uma reeducação alimentar. E eu falo, irmãos, depois dos 18 anos para cá, quase 20 anos, reeducando alimentar, irmãos, graças a Deus, irmão, muita coisa que eu amava comer, hoje não quero nem ver. E muita coisa, irmãos, eu ainda preciso largar. É como a irmã falou, o processo da santificação é algo para a vida inteira. E a alimentação, irmãos, é um dos aspectos mais difíceis no processo de santificação. É tão difícil, irmãos, que Satanás coloca os fanáticos ascendendo com tudo e os outros extremistas, que é os liberais. É difícil, irmãos. Mas não vai pelo que os outros dizem. Não vai pelo que eu estou dizendo aqui, irmão. Confira nas escrituras. Estou dando o livro aqui, Temperança, parte 159, mas lê todo o livro, irmão. Bênçãos virão para você. Olha outro texto que ela fala aqui, irmãos. Aqueles que a semelhança de Daniel, se recusam a contaminar-se
colherão a recompensa dos hábitos temperantes. Com sua maior capacidade e resistência física e aumentado vigor, possuem um banco, olha só a palavra aqui, ó, possuem um banco de onde sacar nos casos de emergência. Está certo aqui, irmãos? Há situações emergenciais, irmãos, e isso é o que nós estamos vivendo. Há pessoas que querem começar agora a viver a reforma de saúde, amém, mas se não tiver o depósito já sacado antes, já não valerá mais. Um dia o pastor Bulhão comentou isso. Tem gente que agora com a pandemia quer beber 10 litros de água por dia, né? Quer ficar pelado no sol, quer correr 50 quilômetros por dia. Irmãos, já era. Você já tinha que ter cuidado antes. Aqueles 5 a 10 quilômetros por dia, aqueles 3 litros de água por dia, para alguns é mais, outros é menos. Todo dia, se você começou essa corrida antes, quando vem agora a emergência, que é a pandemia, você vai estar resistente. Quer ver uma evidência disso? Esses dias agora, lá na cantina, apareceu uma moça. Ela deve ter seus 20 e poucos anos. Ela falou assim: Gilberto, eu sou fraquíssima na imunidade. Fraquíssima. A imunidade, irmãos, às vezes ela não aparece o que é. Pessoa jovem, você olha assim para ela, irmão, nova, bonita, aparentemente saudável, não tem aparentemente nenhuma doença, mas a imunidade é fraquíssima. É essas que a Covid mata. Tem pessoas obesas que pegou Covid e está forte, passou por ela. E tem outras pessoas que aparentemente eram fortes, jovem. Irmãos, os jovens hoje são os que estão ficando mais fracos na imunidade. Eu trabalhei numa farmácia de manipulação um tempo atrás, e chegou uma mãe com uma filha de 17 anos. Chegou com a moça e falou para a bioquímica, né? Olha, eu não sei mais o que dá para minha filha. Ela não come nada de verdura e fruta, nada. E a mulher realmente, a menina já estava com os olhos amarelados, o fígado já estava lá para aquele espaço, sabe? Sangue, anemia, um monte de coisa, doenças. Irmãos, há certos nutrientes que são essenciais. Nós precisamos cuidar desse corpo que é o templo do Espírito do Senhor. E Ele nos deu alimentos simples e naturais. Não sei quantos já ouviram falar daquele livro Saúde Nua e Crua. Quantos já ouviram falar desse livro? A Daniela e tal. Eu estou lendo ele agora, irmãos. Mas que livro profundo, irmãos. Científico, acompanhando com a palavra de Deus, sabe? Os dados importantes. Você vê, irmãos, coisa simples. Coisa que nossos pais, Adão e Eva, comiam. Deus quer que a gente retorne à origem. Não só a guarda do sábado, mas tudo que dava naquele tempo lá, o quanto pudermos aplicar, o quanto pudermos, porque o mundo, irmão, está muito difícil, não dá para sermos 100% como era naquele tempo, mas o quanto pudermos, até a guarda do sábado, irmãos, não é da mesma forma, podemos guardar como era no tempo de Adão e Eva. É outro sermão que eu tenho, que aí quem sabe em outra ocasião falarei sobre a guarda do sábado. Mas, irmãos, Deus quer que a gente viva o mais natural possível. Mesmo assim, eu posso contrair a Covid e posso morrer por ela, mas eu terei muito mais resistência com o meu banco com reserva bem maior. Então, isso é importante. E o terceiro e último aspecto, irmãos. Então, primeiro eu falei sobre o quê? Confiança em Deus. E essa confiança, irmão, é explícita, irmão. Tem que ser integral, tem que ser total. A tal ponto que eu diga, morremos e vivemos por Cristo. É Covid, fui sequestrado, estou sendo assaltado, já passei por um assalto. Seja, então não importa a circunstância, situação, a confiança em Deus, e eu vivendo em oração sempre, como Paulo e Silas na prisão ali, confiando no Senhor. Segundo é o quê? Reforma de saúde, o estilo de vida saudável, tá certo? A gente tem a possibilidade de resistir mais. E o terceiro, irmãos, é tratamento apropriado conhecido. Olha só a palavra, tratamento apropriado conhecido. O que isso quer dizer, irmãos? Eu vou colocar aqui um resumo que Ellen White aplica sobre o uso de drogas medicamentosas.
Quem sabe esteja falando para alguém que é farmacêutico, com alguém que usa remédio de farmácia, ou alguém que vai precisar usar. É para todos, ou para quem é contra, todo exclusivamente remédio de farmácia, quem é contra. Então, preste atenção agora, olha só o que diz aqui, o título no livro, Mensagem Escolhida, volume 2, parte 281 e 282, o subtítulo é, raramente necessárias, usá-las cada vez menos. Você entendeu aqui a frase? Raramente necessárias. Isso quer dizer o que, irmãos? Que em algumas ocasiões elas serão necessárias. Alguns pegam o texto de Ellen White isolado, como pegam da Bíblia, e aplicam de uma forma muito extrema, dizendo que Ellen White é totalmente contra o uso de medicamentos. Não. Ela é contra o uso como muito suave. Uma das coisas que me fez sair de uma farmácia foi isso. Tá certo? Pessoas que morreram por causa das medicações. Eram viciadas, dependentes, entendeu? E a medicação, grande parte delas, por isso que diz o nome, remédio, só remedia, ela não cura, senão chamava curédio, mas só remedia. Então, é importante ter esse equilíbrio, e ela fala isso. Olha só o que diz aqui, ó. A medicação de drogas, tal como é geralmente praticada, é uma calamidade. Se naquele tempo era assim, hoje, irmãos, não é muito diferente. É lógico que mudou o laboratório, está mais sofisticado, né? Estão fazendo vários testes, já passou muitos anos, então tem medicações, por exemplo, a dipirona, na Alemanha, muitos anos já é recusado o uso dele, no Brasil ainda insiste. São medicamentos que já mostraram efeitos letais e perigosos, mas muita gente, então existe alguns países que o cuidado é maior, mesmo assim, é liberado o uso de forma exagerada e de forma desequilibrada no Brasil, o uso da medicação. A maioria dos remédios, quem quiser compra, e compra quanto quiser. E quanto mais comprar, melhor ainda para o farmacêutico, para a farmácia. É assim a verdade, tá certo? Mas, ela fala aqui, ó, educar em direção opostas às drogas. Educar em direção opostas à droga. Esse é o sentido. Usar cada vez menos e confiar mais nos agentes higiênicos. Está vendo aí, irmãos? E é o que mais está se pregando agora na Covid, né? Lavar bem as mãos, né? Usar máscara. Isso aqui, irmãos, e algumas outras medidas de higiene são necessárias e extremamente importantes. Aí ela continua dizendo aqui, ó. Então a natureza corresponderá aos médicos de Deus. E ela fala aqui quais são esses médicos. Olha só. Ar puro, água pura, exercício apropriado, irmãos, para cada idade, para cada pessoa, há um tipo de exercício, e uma consciência limpa. Os que persistem no uso do chá, café e alimentos carnes, que persistem nisso, sentirão necessidade de drogas. Irmãos, isso aqui é um fato. Quem ainda usa chá, ela fala que chá, irmãos, são chás estimulantes. Não é todo tipo de chá. Tem chá que é medicinal, e até esses medicinais têm que ser usados quando tem a doença. Mas ela fala principalmente o chá preto, chá mate, esses chás aí que é com a base de cafeína. O café e os alimentos carnes, seja ele a própria carne ou de origem animal, sentirão necessidade das drogas, porque há um paralelo muito grande, há um estímulo muito grande. Não sei quantos aqui já foram dependentes químicos em alto grau, nem vou pedir que levante a mão, para não, né, ninguém ficar constrangido, mas para quem já foi usuário, sabe que uma coisa amarra a outra. A irmã que fumou, né, irmã? Vou dar a falar aqui porque você falou, né, irmã? Você se expôs aquela hora. Eu sou bem ético, mas como a irmã falou, eu vou dar esse exemplo. Irmã, você que fumava, quando bebia o cafezinho, não chamava um cigarro às vezes? Era um estímulo. Para a maioria das pessoas não sei se foi tanto para a irmã, mas o café, cafeína e nicotina são drogas parceiras, elas dão as mãos. Então, muito desses alimentos e esses usos, artigos, podem desenvolver e desencadear mais a dependência das medicações. Ela fala aqui, ó,
mas muitos se poderiam recuperar sem uma gota de remédio, se obedecessem às leis de saúde. Essas leis estão aonde, irmãos? Na palavra de Deus. Se seguíssemos mais a lei de saúde, as drogas raramente necessitam ser empregadas. Eu gosto, irmãos, de olhar esses detalhes. Ela fala aqui, as drogas raramente necessitam ser empregadas. Isso quer dizer que em algumas situações extremas, elas serão o quê? Necessárias. Quando é que as drogas são dispensáveis, ou deveria deixar de usar normalmente? Para as doenças crônicas. A grande maioria das doenças crônicas, não necessitariam de remédios medicamentosos, ou as drogas medicamentosas. A grande maioria. As doenças agudas, normalmente, em algumas situações, elas são mais do que necessárias. Essa é a coerência e o equilíbrio na palavra profética. Olha só, Ellen White agora cita uma experiência em que ela e o filho dela e um irmão da igreja passaram juntos. Olha só aqui, Em harmonia com essas palavras, foi o conselho da senhora White, quando consultaram acerca do uso de quinino. Quinino, uma substância química, que na época dela era muito habitual o uso, hoje não se usa muito assim como naquela época, e Ellen White chegou a aconselhar a não usar o quinino. Toda circunstância? Não, mas para a maioria. Olha só, e diz aqui que nesse tempo, o quinino era usado no tratamento de malária, era muito comum a malária. Aqui no Brasil ainda tem algumas regiões, como o norte, se você for morar lá no Amazonas, no Pará, eu já morei no Pará, a gente às vezes tem que passar pela vacina, para poder evitar de ter a malária. Malária é existente no Brasil ainda, certo? E naquele tempo era usado o quinino para combater a malária. E seu filho, olha só, seu filho que com ela viajou e a ajudou, referiu a seguinte experiência. O Guilherme White, junto com a Ellen White, conta essa história. Olha só, certa vez, quando estávamos na Austrália, um irmão que estivera trabalhando como missionário nas ilhas, falou à mamãe acerca da doença e falecimento de seu filho primogênito. Então a história é essa. Um irmão missionário nas ilhas, na Austrália, chegou em Ellen White e falou da doença do filho dele e da morte do menino. Morreu de quê? De malária. Olha só o que ele relata. E deixa eu ver, parei aqui. Achava-se este gravemente atacado de malária, e o pai foi aconselhado a dar-lhe quinino, mas em vista do conselho dos testemunhos, olha só, em vista dos conselhos dos testemunhos, de evitar o uso de quinino, recusou-se a ministrá-lo, e o filho morreu. Está vendo aqui, irmãos? Há o perigo de muitos irmãos que leem a Bíblia, ou o Espírito de Profecia de forma pela metade. Já viu aquela frase lá que um pregador colocou assim, em certa ocasião o irmão falou, Senhor, me dá a palavra. Aí ele pegou, abriu assim, e Judas se enforcou. Aí ele, Senhor, será que é isso mesmo? Deixa eu ver. Aí ele abriu de novo, o que tem para fazer, faz depressa. Ele foi lá e se matou. Você vê, é isso que acontece quando você não estuda a palavra de Deus em oração, buscando a Deus o conselho, não ir de forma aleatória, e assim alguns fazem com o Espírito de Profecia, pega lá, lê uma parte isolada, ele vai falando, evitando, não usa quinino, mas num contexto diferente, e aqui, esse pai aplicou para toda situação, até na doença do filho dele de malária, que na ciência naquele tempo, o único conhecimento que tinha para tratar eficazmente da malária, ou que poderia chegar, era o quinino. Aí o que aconteceu? Então, quando se encontrou com a irmã White, ele lhe fez uma pergunta. Olha só a pergunta daquele homem. Teria eu pecado ministrando quinino ao pequeno, quando eu não conhecia outro meio de deter a malária, e quando as perspectivas eram de que sem isso ele morreria? Você entendeu a situação aqui, a pergunta? Ele perguntou a Ellen White, será que eu teria pecado
se eu tivesse ministrado quinino para curar o meu filho da malária, sendo que essa era a única forma de conhecer que poderia salvar meu filho? Olha só a resposta de Ellen White. Em resposta, disse ela: não. Espera-se de nós que façamos o melhor que pudermos. Irmãos, é maravilhoso quando nós enxergamos o plano de Deus de forma mais completa, irmãos. Ele não teria pecado, pelo contrário. É lógico que Deus perdoou a ignorância daquele irmão, mas ele sofreu a consequência, tá certo? Eu também, irmão, nesses 29 anos de fé, muitas ocasiões eu segui alguns extremos, e sofri. Depois que eu fui estudando, investigando mais o assunto, aí eu fui encontrando o equilíbrio, e hoje eu vejo resultados melhores na minha vida. Deus quer dar isso para mim e para você. Quando eu peguei Covid, irmãos, eu agradeço ao médico que me atendeu, porque ele me passou aquele receitinha, hidroxicloroquina, vermectina, e acho que tinha mais outros 2 medicações. Eram os únicos remédios que na época era o que conhecia de tratamento. Covid é uma doença ainda nova, ainda há muito que estudar, há muito que conhecer. E eu, como adepto da reforma de saúde, eu investiguei vários tratamentos naturais e não encontrei nada que fosse combater a Covid tão eficazmente como era apresentado essas medicações, por mais que eles podem trazer efeitos colaterais, mas muito pequeno, muito pequeno. Eu não vou ler aqui por questão de tempo, mas eu tenho aqui uma experiência da medicação da hidroxicloroquina, e mostra que ele tem um preparo especial que ajuda a controlar a infecção, pedindo que o vírus se reproduza, o vírus da Covid, mas não que ele impeça ou combata 100%, mas é um dos mais eficazes. Então, irmãos, a vacina, não sei até quando, até que ponto ele se mostrará ser tão eficaz. É como nós vivemos hoje na época da informatização, é como o cientista e biólogo que falou, né? Todo mundo quer ser médico, né? Todo mundo receita, todo mundo quer ganhar em cima disso, há muita gente ganhando milhões de dinheiro em cima da Covid, há muita gente nisso. Então, irmãos, o que eu coloco para você, meu irmão, é que vamos seguir o máximo as orientações da palavra do Senhor. Confiar em Deus. Pode ser que eu morra tendo Covid, mas eu confio em Deus. Eu confio que Ele vai me curar. Eu confio que Ele cuida de mim. Eu sei que Ele vai fazer o melhor para mim. Tudo coopera para o bem de quem, irmão? Daqueles que amam a Deus e fazem segundo o seu propósito. Essas promessas de Deus devem cada dia estar mais adelante em meu coração. Segundo, irmãos, quando eu tive Covid, irmãos, eu continuei indo todo dia tomando banho de sol. Todo dia eu fazia exercícios respiratórios. Todo dia eu estava comendo, irmãos. Até os dias que eu não quis comer sólido, eu comia papinha, mas eu não deixava de comer. Todo dia eu tomava o meu banho. Todo dia. Irmão, você acha que é brincadeira? Mas só 2 irmãs que teve Covid, a irmã ali e a outra. Mas para quem teve, às vezes dá momento de vontade de parar tudo isso. Eu confiei no Senhor insistentemente, segui os remédios de saúde até quando pude. E terceiro, irmãos, eu tomei a medicação, esses remédios, 5 dias na fase precoce da doença, que depois se comprovou em muitos estudos, em muitas experiências, de que a melhor fase de tomar a medicação e dar um resultado melhor é quando se toma nesses primeiros 5 dias. A maioria das pessoas que morreram de Covid tomaram muito tarde, e a doença foi tomando, o pulmão foi se enchendo, tá certo? E aí já não tinha mais hidroxicloroquina, não tinha mais nada, entendeu? E a gente pôde ver muitos amigos. Esse ano, irmão, está sendo um ano de mais morte do que o ano passado. Pessoas mais próximas de mim faleceram esse ano. Graças a Deus não tive nenhum parente meu morrendo de Covid. Poucos tiveram Covid, como eu e minha família. Mas, irmãos, eu não sei se daqui a uns dias, daqui a alguns meses, para você que eu estou falando agora, não sei se você vai contrair, se vai ter alguém da família,
Mas eu gostaria muito que essa mensagem repercutisse, porque eu sei que muitos não estão crendo. Muitos não estão crendo. E não aconteceu assim? Quando Moisés estiou a serpente, muitos ali israelitas não olharam para a serpente e morreram. Aqueles que olharam e creram, esses foram curados. Irmãos, eu não sei se depois de eu pregar esse sermão, daqui a alguns dias, vocês vão ouvir a notícia: o Edilberto não está trabalhando porque está com suspeita de Covid. E pegou Covid de novo. Eu não sei se a Covid vai vir mais forte ou mais fraca em mim. Eu não sei. Mas eu só sei de uma coisa: que eu quero continuar confiando em Deus. Quero continuar vivendo o que Ele diz em suas leis de saúde. E quero cada dia me apropriar do conhecimento científico o melhor possível. Porque eu sei que eu não vou viver disso. Eu tomei 5 dias a medicação. Depois não precisei mais. Isso não vai me afetar tanto do que se eu tomasse 1 ano de medicação, 2 anos, como eu já conheci pessoas que tomam medicação para pressão alta há mais de 20 anos. Não vou perguntar se tem alguém assim, mas sequelas vêm. Então, meus irmãos, o meu apelo a você é que você ouça a voz de Deus, confie no Senhor. E é a música que nós vamos cantar agora. Pedir para o Senhor restaurar a nossa fé, restaurar a nossa confiança na palavra do Senhor, irmãos. Porque não adianta só crer de boca, precisa crer de coração e praticar. É fácil? Não é, irmãos. Quando você está diante de uma mesa e vem aqueles alimentos apetitosos, saborosos e cheirosos, dá vontade, irmãos. Mas às vezes tem que renunciar, como Daniel fez. Você acha que foi fácil para Daniel, irmãos? Ele chegou lá de Jerusalém, 17 anos. Podia pensar: se meu Deus fosse forte, não teria deixado vir para a Babilônia. Tentações veio na cabeça de Daniel. Aí chega lá, primeira coisa que Daniel vê é uma mesa farta, e aquele pernil em cima, todos aqueles alimentos, aqueles vinhos, todo mundo comendo à vontade. E não era só estímulo desejável, era obrigatório até. 2 coisas estavam juntas, era obrigado e ainda era gostoso. Daniel olhou tudo aquilo e determinou não se contaminar. Irmãos, é fácil, não é? Não é. Você é convidado para uma festa: olha, eu não como, eu não quero, eu não gosto. Não é fácil, irmão, mas pelo poder de Deus podemos vencer. Não é fácil. Quem sabe alguns aqui que eu esteja falando já renunciou a algumas coisas, mas Deus está dizendo agora para você: precisa renunciar mais isso. É cada dia um desafio. Deus é tão bom para conosco, irmão, que Ele não permite a luz vir de toda forma direto, entendeu? Porque nós não resistiríamos à luz, mas Ele vai dando gradualmente a luz, para que nós possamos gradualmente vivermos pela fé. É isso que Deus quer, que você viva pela fé cada dia mais, porque os frutos serão maravilhosos. Deus tem bênçãos sem medida a dar sobre nós. Vamos então cantar essa música, Restaura. Ele quer restaurar nosso ser, quer restaurar a nossa vida. Vamos colocar de pé e vamos cantar, irmão. Essa é a vida que Deus quer nos dar, restaurar por completo, dando a nós segurança, saúde, alegria, prosperidade espiritual. E se for material, que venha, mas seja feito à vontade do Senhor. Amém, irmãos? Vamos confiar. O que você acha tão difícil, para Deus nada é impossível. Pode ser Covid, pode ser AIDS, pode ser um câncer, uma prisão. Eu não sei o que você vai enfrentar, ou o que você está enfrentando. Eu só sei que este Deus opera milagres. Eu sei que este Deus é o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que fez Eliseu multiplicar o azeite. Este é o Deus que esteve com Paulo e Silas na prisão. Esse é o Deus que esteve com João Batista quando ele foi decapitado. Este é o Deus que esteve com Daniel na cova dos leões. Este é o Deus que esteve com os mártires de vários séculos, deixando-os queimar, deixando-os perecer. Esse é o Deus que tem poder de curar,
e de permitir morrer, mas esse Deus tem um poder que somente Ele tem, é te dar vida eterna, é de te salvar, é de te dar paz. A paz não é isenta do conflito, ao contrário, é em meio a ela que a paz se torna real. É em meio à crise que o poder se manifesta, e Deus quer manifestar através de mim e de você. Ele quer usar você como instrumento dele, e não preciso ter microfone, irmãos, eu não preciso ter um púlpito, eu não preciso ter uma nave da igreja, nem estar na internet, eu preciso simplesmente viver uma vida pela fé. Se eu viver essa vida pela fé, humildemente, aonde quer que eu estiver, nós vamos brilhar, nós vamos ser luz. A irmã lá na casa dela, na sala dando aula, é luz. O irmão lá no seu trabalho é luz. Você, garoto, na sua sala é luz. Aonde quer que estivermos, se nós vivermos a vontade do Senhor em nossa vida, Ele vai agir. E Ele é fiel. Nele não há sombra nem mudança de variação. Hoje eu vou dar o primeiro estudo bíblico online para uma jovem chamada Ana Paula. Fiz o contato com ela ontem. É tão bom, irmãos, compartilhar da palavra de Deus. Você, irmãos, é um canal de bênção. E eu quero orar por você agora. Quero orar com você. Eu não sei se você antes estava com medo de ter Covid. Não tenha medo. Não tenha medo daquele que destrói o teu corpo. Porque o corpo passa mesmo. Mas tenha receio, é de perder a sua vida eterna. Isso nós devemos ter receio. Mas a confiança em Deus resiste à morte. Resiste todas as potestades que há nesse mundo. Pelo poder de Deus. Há muita gente sendo enganada, irmãos, que não recebe essa mensagem, porque o diabo anda enganando e mentindo, mas nós devemos proclamar a verdade. Essa verdade é impopular, irmãos, é impopular. Você viu os cientistas falando? Eu quero que qualquer jornal me chame para fazer um debate, irmãos. O diabo não tem interesse de colocar a verdade na TV não, irmãos. Então, irmãos, busque a verdade como ela é, e Deus te abençoará. Vamos orar. Querido Deus, Senhor nosso Pai, sabemos muito bem, Senhor Deus, que neste mundo teremos grandes tribulações, e maiores serão nesses últimos dias. O povo, 144 mil, que viverá nesses dias, os teus escolhidos, vão passar por uma tribulação como nunca houve em toda a história. E qualquer um de nós podemos ser este povo. Alguns vão descansar, alguns vão dormir no Senhor, e bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, como morreu o pastor Emerson, há alguns dias atrás de Covid, mas morreu no Senhor, e nós anelamos reencontrá-lo naquele dia, e com muitos outros queridos. Mas pode ser que alguns dos irmãos que estão aqui vão passar por essa tribulação, não só pela pandemia, mas pelo decreto dominical, pela imposição da lei de morte, que serão situações muito mais agravadas do que hoje é. Mas queremos ter a fé como a de Daniel, como a de Noé e como a de Jó. Uma fé inabalável no teu poder, Senhor Deus. Inabalável, essa fé segura. Sei que não é cultivada somente aqui na igreja, é cultivada no nosso dia a dia, num relacionamento contigo de amor e de fé. Ó Pai, que teu Espírito continue impressionando nossas mentes, nossos corações, para viver na verdade, como ela é em Jesus. E assim nós oramos no nome dele, no nome sagrado de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Irmãos, agradeço a todos pelo carinho, por esse momento que passamos juntos em comunhão. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Esse é o nosso desejo, nossa oração. Amém, irmãos. Amém.